Que a maconha é uma droga ilícita e que provoca sérios danos à saúde, todo mundo sabe. Mesmo assim, milhões de pessoas continuam fazendo o seu uso de forma indiscriminada e, infelizmente, acabam sofrendo os danos por ela causados. Eu sou Fagner Araújo, professor licenciado em Letras pela Universidade do Estado do Mato Grosso, e juntos teremos uma imersão em conhecimentos nessa direção nos próximos minutos. Mas afinal de contas, o que é a maconha? A maconha é uma planta que apresenta substâncias que afetam o nosso sistema nervoso central, ou seja, ela altera o funcionamento do nosso cérebro. A maconha é uma planta da família Moraceae, muito utilizada em todo o planeta, sendo considerada a droga ilícita mais utilizada no mundo. Seu consumo, quando comparada com outras drogas permitidas, perde apenas para o álcool e o cigarro. E com certeza isso nos dá um sinal de alerta gravíssimo. É um problema de saúde pública, pois o consumo dessa droga é muito alto. A principal forma de administração da maconha é a inalação, ou seja, ela é fumada. Método que leva a um efeito rápido no organismo. Estima-se que em cerca de meia hora a maconha atinge os seus níveis máximos no sangue do usuário. Além da inalação, muitas pessoas fazem uso da maconha ingerindo-a. Segundo a Secretaria de Políticas sobre Drogas, na cartilha sobre maconha, cocaína e inalantes, a cada 100 brasileiros, aproximadamente 9 usaram maconha pelo menos uma vez na vida. Isso significa que os dados são alarmantes. Quase 10% da população do Brasil já utilizaram esse tipo de droga. Mas será que a maconha realmente faz mal? A maconha pode causar sérios danos ao organismo, principalmente quando o usuário faz o uso de grande quantidade e em grande período de tempo. O abuso cada vez maior dessa substância está relacionado com o fato de muitos acreditarem que se trata de um produto natural e, consequentemente, não faz mal, ou mesmo que a maconha seja uma droga considerada leve. Com certeza é um engano muito grande pensar assim. É importante salientar que a maconha causa alterações a curto e também a longo prazo no organismo do ser humano. A seguir, veremos os efeitos mais comuns da maconha a curto prazo. Primeiro, alteração de percepção e de tempo e espaço. Ou seja, a pessoa que está sob os efeitos da maconha, ela terá a sua percepção quanto a tempo e espaço completamente alterada. Imagina uma pessoa dessa na direção de um carro ou em uma motocicleta. Como pode provocar sérios tipos de acidente, colocando não apenas a sua vida em risco, como a vida de outras pessoas que transitam pela via. Aumento da frequência cardíaca, podendo levar a pessoa a um infarto fulminante. Aumento do apetite, causando assim obesidade. Boca seca, já se percebe que o organismo ele perde completamente o seu funcionamento normal. Confusão mental, as ideias ficam desencontradas. As pessoas, principalmente aquelas que já possuem problemas psicológicos, com alguma patologia, isso traz uma exacerbação de sintomas já existentes nessas pessoas. O sentimento de pânico, a perda de inibição, coisas que a pessoa nunca faria em sã consciência sobre o uso da maconha, acaba fazendo. Redução da capacidade motora, perde completamente a sua habilidade no seu tato, na sua capacidade motora. Redução da memória, o esquecimento começa a aparecer de forma constante. Sensação de relaxamento, em outras pessoas, euforia. Sentidos mais aguçados. Como dito anteriormente, com o passar do tempo, o uso da maconha pode também trazer efeitos crônicos, os quais podem ser muito graves. Acredita-se que o impacto negativo são maiores
no indivíduo quando ele começa o uso da droga muito cedo e utiliza por muito tempo. O quadro a seguir relata algumas dessas manifestações crônicas. E nós veremos agora como isso é sério e traz sérios transtornos à saúde. Primeiro, alterações cognitivas. Você perde a capacidade tanto de aprendizado quanto de raciocínio. Bronquite. Você já viu uma pessoa que sofre de bronquite? A dificuldade para respirar? Sendo agravado em câncer de pulmão. Esquizofrenia em indivíduos vulneráveis. Psicose em indivíduos vulneráveis. Síndrome emotivacional, ou seja, provocando a depressão. Isso é caracterizado por um estado de isolamento social. A pessoa não quer mais estar entre as pessoas do seu convívio. Passividade, apatia, indiferença. Vale salientar ainda que a maconha pode apresentar efeitos negativos e muito nocivos quando utilizado por mulheres que estão grávidas. Alguns estudos sugerem que o uso dessa planta pode aumentar os riscos de desenvolvimento de bebês com anencefalia. É uma das más formações mais comuns do tubo neural. Resulta na ausência total ou parcial da calota craniana, crânio ou couro cabeludo, e do cérebro. Em alguns casos, o tecido cerebral pode estar exposto e crianças com transtornos cognitivos. Quais são os efeitos da maconha em adolescentes? O organismo do adolescente enfrenta uma das maiores revoluções hormonais de toda a vida. E isso muitas vezes deixa o jovem confuso sobre seus sentimentos, a ponto de despertar seu interesse por alívios imediatos. E na busca desses alívios, alguns acabam buscando alívio naquilo que trará mais problema, que são as drogas. E propriamente dizendo hoje, da maconha. A ponto de despertar seu interesse por alívios imediatos, também potencializa os efeitos da maconha em seu corpo. Pesquisas já observaram que as consequências da droga no organismo desses grupos, através de um estudo conduzido pela Universidade Duke, foi demonstrado que pessoas começaram a consumir drogas ainda na adolescência, perderam ao menos 8 pontos em avaliações de QI entre 13 a 38 anos. A grande questão não está no teste em si, mas no fator inteligência e na capacidade de raciocínio, que mesmo depois da interrupção do uso da droga, não foram recuperados. Muitos pais incentivam o uso do cannabis na adolescência, sem conhecer os efeitos que podem acompanhar o jovem por toda a vida. Quando um adolescente utiliza a droga, fragiliza todo o seu sistema, muitas vezes potencializando algumas fraquezas, que pode trazer danos irreversíveis à vida. Alguns indivíduos ficam mais suscetíveis a desenvolver a depressão e, no pior dos cenários, tentativas de suicídio. O efeito do uso da maconha traz uma série de consequências negativas, gerando carências emocionais, de autoestima. Muitas vezes, tais carências fragilizam ainda mais o usuário, em busca na droga a solução para problemas que ela mesmo tende a agravar. Problemas como depressão, ansiedade, baixo desempenho escolar, entre outros, podem ser administrados com soluções muito mais eficazes, saudáveis e definitivas. Muitas, inclusive, são fáceis de concluir na rotina para que se tornem um estilo de vida. Alerta para os homens que fazem o uso da maconha. O uso da maconha pode provocar infertilidade no homem, diz estudo. Segundo o mais recente estudo, outro problema que pode decorrer do uso da maconha é a disfunção erétil, mais conhecida como impotência sexual. Esse estudo foi realizado por Paulo Galo, especialista em reprodução humana e diretor médico do Vida. Agora nós vamos ver também
Sérios danos que a maconha traz e outras drogas, provocando mortes por causa do seu tráfico. Nós vamos falar apenas de 2 estados. No estado de Minas Gerais, por exemplo, 70% das mortes estão relacionadas ao tráfico de droga. Já no Rio Grande do Norte, 78% das mortes estão relacionadas ao tráfico de droga. Dá para você ver como os números são alarmantes? Quantas pessoas estão sendo destruídas por causa de drogas como essa? Vejamos algumas orientações práticas para prevenção em relação à maconha. Cuidado com o seu ciclo social, com quem você anda, com quem você está relacionando. É hora de pensar um pouco se essa companhia é positiva ou negativa para a sua vida. Para se divertir e estar feliz, você não precisa de droga. A vida é tão bela, existem tantas coisas boas para serem realizadas. Você não precisa de droga para estar feliz. Pratique esportes, aquele que mais se enquadra com o seu estilo de vida, com aquilo que você gosta, com as suas características, com a sua personalidade, com o seu perfil. Caso necessite de ajuda, procure quem realmente pode te ajudar. Não busque ajuda em quem vai te levar para uma situação pior da qual você já está. Então procure ajuda realmente com quem possa te ajudar. Diga não às drogas.